O vídeo de hoje vai falar de um dos casos mais emblemáticos que já aconteceu no Rio de Janeiro. Estamos falando do sumiço das vigas da Perimetral no ano de 2013, quando 6 vigas do elevado da Perimetral foram furtadas de um depósito no Caju, na zona portuária do Rio. Acontece que agora em 2026, parece que o caso pode ser reaberto, graças a imagens de satélite que mostram as vigas no local até maio, mas desaparecidas em agosto. Antes peço que você se inscreva no canal e nos ajude a criar mais conteúdos como esse. Cada viga tinha 40 metros e pesavam 20 toneladas, o que torna o furto ainda mais impressionante. A responsabilidade pela guarda das vigas era da concessionária Porto Novo, que disse que o inquérito está em andamento. O desaparecimento das vigas do elevado da Perimetral é um dos casos mais curiosos e inexplicáveis da história recente do Rio de Janeiro. O episódio ocorreu em 2013, durante as obras de demolição do viaduto, que fazia parte do projeto de revitalização da zona portuária da cidade. O elevado, que ligava a região da Praça 15 ao gasômetro, começou a ser desmontado para dar lugar às transformações urbanas relacionadas ao projeto Porto Maravilha e aos preparativos para grandes eventos internacionais que aconteceriam na cidade. Durante esse processo, diversas estruturas metálicas que sustentavam o viaduto foram removidas e armazenadas em um terreno no bairro do Caju, na zona portuária do Rio. Entre esse material estavam vigas gigantes de aço especial, conhecidas como vigas de aço Corten, uma liga metálica extremamente resistente à corrosão, desenvolvida para suportar décadas de exposição ao tempo e à maresia. Esse material era considerado valioso, tanto pela quantidade de metal quanto pela qualidade do aço utilizado. Foi nesse cenário que ocorreu o episódio que se tornaria um verdadeiro mistério urbano. 6 vigas enormes, cada uma com cerca de 40 metros de comprimento e aproximadamente 20 toneladas, simplesmente desapareceram do depósito onde estavam armazenadas. Juntas, elas representavam cerca de 120 toneladas de aço, avaliadas em milhões de reais. O detalhe que mais chamou a atenção foi a dimensão das peças. Estruturas desse tamanho exigiriam guindastes. Para transportar essas vigas inteiras, seria necessário no mínimo um guindaste e uma carreta com o dobro do tamanho dessa para transportar cada viga. Mas os ladrões conseguiram levar essa carga para lá de pesada sem levantar nenhuma suspeita. Cada viga tem 40 metros de comprimento e pesa 20 toneladas. Elas foram retiradas do elevado da Perimetral na zona portuária do Rio. Os 5 quilômetros do viaduto já começaram a ser destruídos para dar espaço às obras de revitalização do Porto Maravilha. A descoberta do desaparecimento ocorreu em outubro de 2013. A notícia causou perplexidade entre autoridades e engenheiros, já que o furto parecia praticamente impossível de ser realizado sem planejamento ou sem algum tipo de estrutura organizada por trás. Na época, o então prefeito do Rio classificou o episódio como inacreditável. Fala aí, gente, tudo bem? Como combinado, estou aqui para falar sobre as vigas da Perimetral, a verdade sobre as vigas da Perimetral. Quer dizer, desde o momento que elas desapareceram, por si só é uma situação absurda, né? Elas viraram motivo de piada. A gente viu aí, na hora que eu fiz a chamada, a gente botei essa marchinha de carnaval, foi num concurso que fazia de marchinhas de carnaval de 2014, né? Ganhou a marchinha, o seu prefeito, então me diga onde foi que enfiaram aquela viga, né? E isso tudo é muito engraçado, enfim, mas eu acho que tem um monte de mentira nessa história e de boatos que são absurdos, né? As coisas mais esdrúxulas, né? Você tem uma situação limite que acusava que o Magneto assume o roubo das vigas da Perimetral. Quer dizer, literalmente virou algo que, eu diria, uma espécie de piada de salão, né? Essa é a parte, eu diria, engraçada desse episódio todo, mas tem também todas as teses, né, de que eu teria feito um grande esquema, a prefeitura do meu governo teria feito um grande esquema para roubar as vigas da Perimetral, enfim, que teria se encontrado na fazenda de um político essas vigas da Perimetral. Então, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar com documentos, né, o que aconteceu. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né, a operação de recuperação da região portuária do Rio tinha, da demolição do elevado da Perimetral, o seu principal evento, né, aquilo que mais impactante seria para a recuperação da zona portuária. O elevado da Perimetral era composto de 384 vigas, né?
Nós tiramos as 6 primeiras vigas, né? E essas 6 primeiras vigas foram levadas para um terreno no Caju. Esse terreno no Caju, enfim, era um terreno lá da prefeitura, né? E você tinha lá as 6 vigas e um determinado dia a própria prefeitura foi fazer uma matéria com a TV Globo, com o repórter André Trigueiro, se não me engano meu, e quando chegaram lá para mostrar as vigas não estavam mais lá, roubaram as vigas, né? Isso é um absurdo por si só, mas eu acho que fatos não foram esclarecidos ou não ficaram devidamente claros para a população. Destacando que era difícil imaginar como peças tão grandes poderiam ser levadas sem chamar atenção. O material estava sob responsabilidade do consórcio responsável pelas obras na região portuária. Posteriormente, representantes da empresa admitiram que a segurança do local era insuficiente e que o risco de furto havia sido subestimado. Ainda assim, nunca ficou claro como uma operação desse porte poderia ter ocorrido sem deixar pistas concretas. Outro fator que aumentou o mistério foi o fato de que as vigas desapareceram de um terreno aberto, com pouca vigilância, onde estavam guardadas junto a outros materiais de construção. Apesar das investigações iniciadas pela prefeitura e pela polícia, as peças nunca foram recuperadas, e nenhum responsável foi oficialmente identificado. Com o passar dos anos, o caso passou a ser lembrado como um dos furtos mais improváveis da história da cidade. Afinal, não se tratava de pequenos objetos ou equipamentos fáceis de esconder, mas sim de enormes estruturas metálicas, visíveis e extremamente pesadas. Até hoje, o sumiço das vigas da perimetral permanece sem solução definitiva, alimentando teorias, suspeitas e debates sobre como um crime dessa magnitude poderia acontecer praticamente à vista de todos. Imagine acordar em uma manhã e descobrir que 120 toneladas de aço simplesmente desapareceram. Não estamos falando de um carro roubado, nem de um cofre, nem de um caminhão. Estamos falando de vigas gigantescas de um viaduto, estruturas metálicas com dezenas de metros de comprimento, pesando cerca de 20 toneladas cada uma. Peças tão grandes que, para serem transportadas, normalmente seriam necessários guindastes, caminhões especiais e uma operação logística complexa. E mesmo assim, essas vigas sumiram. Sem testemunhas. Sem registros claros. Sem explicações convincentes. Esse é um dos casos mais curiosos e misteriosos já registrados no Rio de Janeiro. Um episódio que até hoje levanta uma pergunta inquietante. Como algo tão gigantesco pode desaparecer sem que ninguém perceba? Para entender esse mistério, precisamos voltar ao ano de 2013. Naquele momento, o Rio de Janeiro passava por uma enorme transformação urbana. A cidade se preparava para grandes eventos internacionais, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Uma das principais mudanças planejadas era a revitalização da zona portuária, conhecida como Projeto Porto Maravilha. No centro dessa transformação estava uma estrutura polêmica. Construído na década de 1960, o elevado cortava a região central da cidade, ligando áreas importantes do Rio. Mas com o passar das décadas, ele passou a ser visto como um problema urbano. A estrutura escondia a paisagem da Baía de Guanabara, criava sombras permanentes nas ruas e separava o centro histórico da área portuária. A decisão então foi radical. O elevado seria demolido. A demolição da perimetral começou em etapas. Primeiro, partes da estrutura foram desmontadas cuidadosamente. Entre os materiais retirados estavam enormes vigas metálicas de aço especial, responsáveis por sustentar o elevado. Essas vigas eram feitas de aço cortem, uma liga metálica extremamente resistente à corrosão e projetada para durar décadas, mesmo exposta ao tempo e à maresia. Ou seja, não eram pedaços comuns de metal. E por causa do valor do material, essas vigas poderiam ser revendidas ou reaproveitadas. Depois de removidas da estrutura, várias delas foram levadas para um depósito no bairro do Caju, na zona portuária do Rio. Ali, elas ficariam armazenadas temporariamente. Pelo menos, esse era o plano. Algum tempo depois, quando técnicos foram verificar o material armazenado, perceberam algo estranho. Algumas vigas simplesmente não estavam mais lá. No começo, parecia um erro de contagem. Mas conforme a verificação avançava, veio a constatação. 6 vigas haviam desaparecido. 6 estruturas gigantes. Juntas, elas representavam aproximadamente 120 toneladas de aço. E o mais surpreendente: ninguém tinha visto nada. Nenhum registro claro de movimentação. Nenhuma testemunha confiável. Nenhuma explicação imediata. Era como se aquelas estruturas gigantescas tivessem evaporado. O caso rapidamente chamou a atenção da imprensa e das autoridades.
Veja o que o atual prefeito Eduardo Paes falou sobre o caso. É só eu postar uma foto lembrando da demolição da perimetral que um monte de gente pergunta, cadê as vigas? Pergunta é boa. Vamos lá. Primeira coisa, as vigas não estavam sob a guarda da prefeitura, estavam sob a guarda de uma concessionária privada chamada Porto Novo. Das 1.000 vigas, sumiram 5 vigas. Essa concessionária, a Porto Novo, ela foi obrigada a ressarcir os cofres públicos no valor de R$90 mil, que era quanto valiam essas vigas. Ou seja, a prefeitura não teve nenhum prejuízo com o sumiço dessas vigas. As outras todas foram devidamente vendidas, né? E essas vigas que desapareceram, o valor foi ressarcido pela concessionária privada. Mais de uma década depois, o desaparecimento das vigas da perimetral ainda é lembrado como um dos episódios mais estranhos da história recente do Rio. Não estamos falando de pequenos objetos. Estamos falando de estruturas gigantescas de um viaduto inteiro. Peças visíveis, pesadas, difíceis de esconder. E mesmo assim, elas desapareceram. Sem solução definitiva. Sem responsáveis identificados. Sem respostas claras. O caso das vigas da perimetral levanta uma reflexão curiosa. Às vezes, os crimes mais intrigantes não são aqueles feitos com tecnologia sofisticada ou planos mirabolantes, mas sim aqueles que parecem simplesmente impossíveis. Porque, no final das contas, ainda resta a pergunta: como alguém consegue roubar 120 toneladas de aço no meio de uma cidade como o Rio de Janeiro, sem que praticamente ninguém perceba? E talvez a resposta mais inquietante seja esta: alguém percebeu, mas até hoje, ninguém contou. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e muito obrigado. Até o próximo vídeo.